naquela noite de temporal, quando Miguel fechou a porta do carro com um estrondo, berrando: "Se vai ficar choramingando, então fique aí na calçada." Jamais pensei que aquilo seria o instante que alteraria tudo na minha existência para sempre. O ruído da batida ecoou como um disparo no meu peito, sinalizando o término de uma relação que se esvaía devagar há anos. Molhada até os ossos pela água que caía sem piedade, via os faróis traseiros do veículo sumirem na penumbra, abandonando-me isolada aos 58 anos, sem telefone, sem grana e sem o mínimo de respeito. Foi aí que uma idosa cega surgiu, escorada na sua muleta, e murmurou frases que reacenderiam o fogo da minha essência. Haja como se fosse minha neta, o seu esposo vai lamentar isso com dor no coração. Mas antes de prosseguir, veja se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de onde está vendo esse vídeo. Nós amamos descobrir o alcance das nossas narrativas. Os faróis dos automóveis varriam por mim, iluminando de relance o meu semblante encharcado enquanto eu lutava para compreender o que se passava. A briga teve início por algo trivial. Eu tinha me esquecido de pegar o vinho que Miguel desejava para o jantar com os amigos do escritório. Um deslize corriqueiro, mas para ele parecia um delito atroz. "Você não acerta nada, Helena!" Ele gritou dentro do carro, socando o painel. 30 anos de união e você segue me frustrando. Suas ofensas feriam mais que o aguaceiro gélido que agora invadia minhas vestes. 30 anos de matrimônio condensados a um vinho omitido. 30 anos nos quais, aos poucos, me transformei em uma silhueta, uma edição desbotada da mulher que fui. As lágrimas rolaram, fundindo-se à precipitação. E veio o gatilho final. "Pelo amor dos céus, vai começar a lamentar agora? Eu não suporto mais esse seu melodrama." Nesse ponto, ele freou de repente em um abrigo de ônibus isolado, fitou-me com nojo e mandou que eu descesse. Quando vacilei, ele se esticou e escancarou a porta do lado. "Desça, Helena! Se vai ficar choramingando, então fique aí na calçada." Saí zonza, descrente. Ele acelerou violentamente, me largando sob a chuvarada em um quarteirão que eu quase não reconhecia. A água escorria pelo meu rosto, gotejava do meu queixo. Contemplei minhas mãos envelhecidas, trêmulas pelo frio e pelo pavor. 58 anos. Sem emprego faz 20 anos, pois Miguel insistia que eu me dedicasse ao lar. Sem companheiras de confiança, porque ele julgava que esposa não devia ter laços que só plantavam ideias tolas. Sem parentes, já que um por um ele rompera meus vínculos, dizendo que a minha gente era complicada. E agora, isolada sob a tormenta, eu questionava quando permitira que minha trajetória virasse essa ruína. Foi quando captei o clique leve de uma muleta no pavimento. Toque, toque, toque. No começo, julguei ser só o barulho da tempestade, mas, em breve, avistei a figura de uma senhora de idade avançada se aproximando. Ela vestia um casaco cor de areia e exibia os fios grisalhos num penteado refinado. Seus olhos, ainda que cegos, transmitiam uma força notável. "A noite não parece o melhor lugar para perambular ao relento, concordas?" falou ela, detendo-se perto de mim. O tom era sereno, quase musical, em oposição ao furor do vendaval. "Estou ótima", retruquei por instinto, aquela réplica automática que vira hábito após anos camuflando a realidade. Ela esboçou um sorriso, que parecia desvendar segredos além do que pronunciava. "O seu timbre sugere outra coisa, minha cara. É o timbre de quem foi largada de repente. Essa expressão largada partiu algo em mim. Não segurei mais o pranto engasgado na goela. Como adivinhou? Indaguei entre os soluços. Quando a vista se vai, os demais sentidos se intensificam. Eu capto a dor no seu fôlego. Noto o arrepio do seu corpo. Detecto que suas roupas estão ensopadas. E, sobretudo, ela hesitou, virando a cabeça de leve. Eu percebo quando alguém está despedaçado por dentro. Naquele instante, um carro escuro e sofisticado estacionou ao nosso lado.
Um sujeito de fato saiu apressado, erguendo uma sombrinha. Dona Isabel, a senhora não devia sair desacompanhada nessa intempérie, expressou ele ansioso. Gustavo, que alívio você aparecer, rebateu ela com uma placidez espantosa. Então, voltando-se para mim, murmurou. Haja como se fosse minha neta. O seu esposo vai se penitenciar. Antes que eu assimilasse a cena, ela agarrou minha mão com uma força inesperada para alguém da sua faixa etária. Gustavo, esta é minha neta. Ela me visitava e foi surpreendida pela chuva. Vamos levá-la de volta. O chofer me observou perplexo, mas não contestou. Isabel comprimiu minha mão como se ordenasse: acredite em mim. E eu, sem alternativas, acompanhei-a ao veículo. Foi o momento em que percebi o carro de Miguel retornando devagar pela via. Talvez, em um lampejo incomum de remorso, ele tivesse reconhecido a barbaridade do seu gesto. Ou quem sabe só se recordasse que eu tinha as chaves da residência. Não fazia diferença. O ponto é que ele se encontrava ali, de olho em tudo, no momento em que eu subi no carro refinado, ao lado daquela dama cega e distinta. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo. Depois de tanto tempo, notei algo novo em sua expressão. Talvez espanto ou, quem sabe, um vislumbre de remorso. Isabel, como se captasse a presença dele no ar, girou o corpo em sua direção e proclamou com clareza: hora de ir para casa, minha querida. Nenhuma pessoa sensata fica à mercê da garoa por quem não sabe dar o devido apreço. O veículo deslizou para a frente com delicadeza. Pelo espelho traseiro, avistei Miguel imóvel na chuva, o rosto marcado por uma dúvida profunda. Eu me via embarcando com uma desconhecida, mas, de modo curioso, pela primeira vez em anos, não sentia perigo, só uma ponta de interesse. Qual é o nosso destino? Indaguei em voz baixa. Para um local onde você vai poder se enxugar, se esquentar e, o que conta mais. Ela hesitou, os olhos sem visão, fixos em algum horizonte invisível. Um local onde você vai recuperar a memória de quem era antes de virar o que aquele sujeito desejava que você se tornasse. Inspirei devagar, captando o aroma leve de lavanda que dela vinha. O habitáculo do carro era sofisticado e confortável, bem oposto ao gelo que eu conhecia tão bem. Qual o motivo dessa ajuda? Questionei, ainda confusa com o desenrolar dos fatos. Ela esboçou um sorriso de novo, só que agora com um traço de melancolia, como se roçasse em uma lembrança amarga. Porque outrora alguém me estendeu a mão do mesmo jeito. E porque vejo em você um reflexo do que eu já encarnei. O automóvel prosseguia pela urbe, com as luzes urbanas dançando nas poças espalhadas. Eu fitava aquela senhora que, mesmo privada da vista, parecia penetrar além do que os videntes alcançavam. Algo nela exalava robustez e decoro. Duas virtudes que eu havia deixado para trás faz tempo. Você nem conhece o meu nome, sussurrei. Helena! Ela rebateu de pronto. Ouvi o chofer se referir a você assim. E você, é Isabel? Sim, Isabel Mendes. E, pelo que captei, seu esposo a acabou de deixar na mão, saindo do carro, certo? Acenei com a cabeça, mas logo percebi que o aceno era inútil para ela. Sim, confirmei, misturando constrangimento e alívio ao admitir aquilo em voz alta. Pois bem, creio que teremos bastante assunto pela frente, afirmou ela. Mas antes, vamos zelar por você. O carro dobrou uma esquina e acessou um portão de ferro trabalhado. Conforme seguíamos por uma via ladeada de árvores, uma residência grandiosa emergiu à nossa frente. Não se tratava só de um lar, mas de um emblema de uma realidade distinta. Uma realidade que eu havia apagado da memória. Uma realidade em que damas como Isabel pareciam traçar seus rumos com autonomia. Bem-vinda ao meu lar, Helena, declarou Isabel enquanto Gustavo abria a porta do veículo. Ou, quem sabe,
Bem-vinda ao seu novo capítulo. Naquele instante, contemplando a mansão sob a chuva torrencial, brotou em mim uma sensação inédita. Não era otimismo pleno, ainda não. Tratava-se de algo mais instintivo, vital. A noção de que, quiçá, eu não estivesse irremediavelmente à deriva. A residência de Isabel evocava uma era passada. Assoalho de madeira que estalava com leveza, peças de mobiliário antigas, impecavelmente mantidas, pinturas de cenários emolduradas a ouro e quietude que sussurrava narrativas. Gustavo nos guiou a uma saleta espaçosa, onde chamas na chaminé forjavam um clima propício, em oposição à tormenta que crescia do lado de fora. Gustavo, sirva um chá para nós e providencie trajes secos para Helena, instruiu Isabel com uma doçura que reforçava seu comando. Ela se moveu pela saleta com uma intimidade admirável, para quem não enxergava, acomodando-se em uma cadeira de couro junto ao fogo. Com um aceno sutil, me convidou a sentar de frente. Há quanto tempo você arrasta essa vida, Helena? Indagou ela, sem rodeios. Que vida? Retruquei, ciente do que ela queria dizer. Mas protelando a resposta, movida pelo temor, pela humilhação, pelo sentimento de inferioridade. Suas frases francas me feriram como um golpe. Jamais alguém havia rotulado minha situação com tamanha exatidão. Não saberia precisar, admiti. Não aconteceu de repente, foi gradual, tipo umidade se insinuando numa alvenaria. Você ignora até o alicerce ameaçar ruir. Isabel pareceu absorver a imagem por completo. Miguel não era sempre desse jeito, prossegui, impulsionada pela urgência de esclarecer, de defender. No começo, ele se mostrava solícito, guardião. Afirmava que ansiava por me proteger, que eu tinha direito ao repouso, que não valia me estressar com emprego ou obrigações. E quando a maré virou? Refleti por um momento. Não creio que tenha virado. Acho que só se desmascarou. As repreensões surgiram devagar. Esse traje não te cai bem. Você bem que podia emagrecer um pouco. Essa sua forma de se expressar me desonra. Em seguida, vieram as rivalidades com outras damas, os mutismos eternos se eu soltava algo que o irritava, o domínio sobre minhas relações, meus compromissos, minhas finanças. Pare, atônita com a fluidez das minhas palavras. Faz quanto tempo que eu não me expressava desse modo, livre do pavor de ser silenciada, humilhada ou zombada. E agora ele te abandonou sob a chuva, finalizou Isabel, sua entonação repleta não de compaixão, mas de uma empatia sincera. Tudo isso por uma garrafa de vinho, eu completei. E as palavras ecoaram de forma tão ridícula que um riso azedo brotou de minha boca. Gustavo voltou trazendo uma bandeja, distribuiu chá em delicadas xícaras de porcelana e posicionou ao meu lado um monte de vestes bem dobradas. Pertencem à minha filha, esclareceu Isabel. Ela não reside mais nesta casa, mas ainda guarda itens em seu antigo dormitório. Devem caber em você. Eu agradeci e aceitei a xícara que Gustavo me estendia. O perfume de canela e maçã transmitia um conforto acolhedor. Tomei um sorvo, percebendo o quentinho se difundindo por meu corpo que ainda tremia. Como você descobriu? Indaguei por fim. Como soube quem eu sou? O que me ocorreu? Isabel esboçou um sorriso, seus olhos leitosos cravados em algum ponto distante de mim. Já te mencionei. Ao perder um sentido, os demais se intensificam, porém, vai além disso. A existência me capacitou a detectar os indícios, a vibração na fala, o pavor do contato, o hábito de se penitenciar por simplesmente estar vivo. São cicatrizes que transportamos, evidentes para quem já passou pelo mesmo inferno. Ela avançou a mão e roçou meu rosto com suavidade. Seus dedos traçaram minhas linhas como se decifrassem um relevo. Linda, sussurrou. E resiliente, mesmo sem se dar conta por enquanto.
Eu me retraí um pouco, inquieta com a lisonja. Fazia quanto tempo que alguém não me falava algo semelhante? Não me vejo como forte, admiti. Sinto-me despedaçada. Despedaçada, sim, anuiu ela. Porém, não aniquilada. Existe uma distinção essencial. O que se quebra tem chance de ser recomposto. Por vezes, ganhamos vigor exatamente nas fissuras. Gustavo reapareceu na sala. Senhora Isabel, o aposento de visitas está preparado. Obrigada, Gustavo. Helena, imagino que esteja esgotada. Por que não se lava com água morna e repousa? Amanhã prosseguiremos nossa conversa. De repente, tomei consciência da fadiga que me oprimia. Acompanhei Gustavo por uma escada de madeira até o andar superior. Ele me levou a um cômodo amplo, equipado com uma cama de baldaio forrada por lençóis alvos e imaculados. O banheiro fica ali, apontou ele. Há toalhas frescas e o necessário. Caso precise de algo, é só acionar aquela corda. Eu agradeci, e logo que ele se retirou, desmoronei sobre o colchão. A noção do ocorrido me invadiu como um maremoto. Eu me achava na residência de uma desconhecida. Miguel, de certo, estaria enfurecido, e, no entanto, eu sentia alívio. Essa percepção me aterrorizou mais que qualquer coisa. Depois de um banho escaldante, enverguei o pijama que Isabel me cedera. Ele era suave e exalava lavanda, tal qual ela. Instalei-me na margem da cama e contemplei pela vidraça. A precipitação prosseguia, mas agora soava amena, quase melódica. Foi nesse instante que avistei algo peculiar no ambiente. Em cima da cômoda repousavam diversos porta-retratos, todos de frente para baixo. Impulsionada pela curiosidade, me aproximei e ergui um deles. A imagem retratava uma moça jovem, quiçá com 30 anos, exibindo um sorriso radiante. Ao seu flanco, um cavalheiro refinado, de feições graves. Eles pareciam participar de uma celebração. Esquadrinhei com mais cuidado e compreendi. A moça era Isabel, muitos anos mais moça, com olhares vibrantes e reluzentes. Tratava-se dela antes de a visão se extinguir. Revirei outra imagem. Isabel de novo, agora ninando um bebê. Seu sorriso alterara, mais reservado, e nos olhos havia um traço. Angústia. Levantei mais um quadro. Isabel, ao lado de uma garotinha de cerca de 10 anos, sem dúvida sua prole. O homem sumira das imagens subsequentes. Ao restaurar os porta-retratos às posições iniciais, captei um ruído no corredor. Depressa, retornei à cama. A porta se entreabriu devagar e Isabel surgiu, sua figura delineada pela claridade do corredor. Notei que você ainda vela, comentou ela. Como percebeu? Sua respiração altera quando estamos recostados, e você não o está, certo? Eu sorri, atônita. Não, estou apenas sentada na cama. Ela adentrou o quarto, sua bengala orientando os passos com exatidão. Saiba, Helena, esta morada abriga inúmeras narrativas, umas encantadoras, outras sofridas, como em toda a residência antiga, creio eu. Ela se acomodou a meu lado, o estrado cedendo um tanto sob seu peso. Eu vi as fotos, revelei, achando que a franqueza era devida. Peço desculpas. Não devia ter tocado. Não há problema. Aliás, eu as posicionei assim intencionalmente. Queria que as examinasse. Por qual motivo? Ela inspirou profundamente antes de contestar. Porque aquela senhora nas imagens outrora foi igual a você. Submissa, manipulada, rebaixada aos poucos, a ponto de crer que valia nada sem o homem ao seu lado. Eu a encarei com uma perspectiva renovada, esforçando-me para visualizar como aquela dama vigorosa e confiante poderia ter sido, um dia, um reflexo meu. O que se passou? Inquiri. Ele me privou da visão, replicou ela de modo direto. A declaração desabou como um bloco no mutismo do quarto. Senti o sangue coagular. O que quer dizer? Não de forma literal com as mãos dele, elucidou ela. Mas por culpa sua. Briguemos como de costume.
Ele me arremessou. Atinjo a cabeça. O abalo danificou o nervo óptico. Os doutores afirmaram que a escuridão seria passageira, mas jamais recuperei a vista. Engoli em seco, atônita. E o que você fez? Isabel exibiu um sorriso que carregava toda a potência do universo. Percebi que não dependia dos meus olhos para captar a essência da realidade, e a realidade revelava que eu transcendia a figura que ele tentara moldar em mim. Naquele dia em que a vista se foi, ganhei de volta a minha expressão. Ela se ergueu, sustentando-se na bengala com graça impecável. Descanse agora, Helena. Você vai ter oportunidade para encontrar sua própria expressão e, talvez, nesse caminho, possa me auxiliar a desvendar algo que persigo há anos. O quê? Indaguei. O sentido da autonomia, retrucou ela, arrumando para eu seguir a saída. Boa noite, Helena. Que seus sonhos sejam mais amenos que o seu dia a dia. Depois que ela partiu, deitei-me e cobri-me até o pescoço. Do lado de fora, a chuva persistia, mas já não soava hostil. Tratava-se só de líquido, no fim das contas. E líquido, conforme Isabel indicara, poderia tanto arrasar quanto sustentar, conforme o modo como o acolhêssemos. Cerrei as pálpebras, refletindo nas imagens de fotos invertidas e em como, por vezes, é essencial abdicar de algo para de fato começar a perceber. Despertei ao canto de aves. Por um instante, me senti confusa, sem identificar o ambiente ao redor. Em seguida, as recordações da véspera tombaram sobre mim. A discussão com Miguel, a tempestade, Isabel me salvando. Ergui-me na cama, contemplando a claridade delicada da aurora se infiltrar pelas cortinas de filó. Levantei e afastei as cortinas. O jardim da residência se desdobrava à minha frente, viçoso e meticulosamente arrumado, repleto de arbustos de rosas, uma fonte no centro e árvores seculares. Representava um santuário oculto no coração urbano. Calcei as vestes que Isabel me cedera, uma saia extensa de fibras naturais e uma camisa modesta, porém de material refinado. Parei de frente ao espelho e a duras penas me reconheci, não só pelas peças alteradas, mas por um brilho novo nos olhos, como se uma única noite, distante de Miguel, já estivesse desmontando décadas de adestramento. Desci os degraus, orientando-me pelo cheiro de café e pão recém-saído do forno. Localizei Isabel na sala de refeições, posicionada à mesa com refinamento, como se avistasse cada pormenor adiante. Bom dia, Helena, saudou-me antes que eu me pronunciasse. Como você sempre adivinha que sou eu? Questionei avançando. Seu aroma, seu jeito de se locomover. Toda pessoa possui uma marca singular, não sabia? Sente-se e beba café ao meu lado. Atendi, admirando a mesa arrumada com esmero. Porcelanas delicadas, utensílios prateados, toalhinhas de linho. Gustavo apareceu com uma travessa e vertia café na minha taça. Descansou bem? Inquiriu Isabel. Sim, agradeço. Melhor do que há tempos. Supus. Por vezes um abrigo tranquilo é o único recurso para enfim repousar. Café da manhã transcorreu em mutismo por alguns instantes. Havia um conforto naquela calmaria partilhada, bem oposta aos vazios carregados aos quais eu me habituara. Você provavelmente se indaga por que a conduzi até aqui, afirmou Isabel por fim. Admito que sim. Isabel depositou a taça com suavidade. Anos atrás, ao perder a visão, uma figura surgiu no meu horizonte. Uma senhora que, tal qual eu fiz com você ontem, me salvou quando eu beirava o abandono. Ela me mostrou que nossa força suprema reside precisamente em nossas vulnerabilidades. Prometi a mim que se um dia topasse com alguém em idêntica circunstância, repetiria o gesto. Fez uma interrupção, deslizando os dedos pela aresta da mesa, como se atestasse sua asepsia. Contudo, há mais, prosseguiu. Na noite passada, ao me arrumar para o sono, uma intuição me acometeu. Algo me avisa que sua presença aqui não é mero acaso, Helena.
Nada ocorre ao léu. Sua entonação trazia uma veemência que me desassossegou. O que pretende com isso? Pretendo que você possa me legar lições tanto quanto eu a você. Antes que eu pudesse indagar além, Isabel se pôs de pé. Vamos percorrer o jardim. O dia se mostra esplêndido demais para nos confinarmos no interior. Saímos ao jardim. O ar se apresentava revigorante após a garoa noturna, veiculando o fragrância das florações. Isabel andava com firmeza. Sua bengala servia apenas como acessório a um saber intuitivo do terreno. Notei que ela dominava com precisão a posição de cada folhagem, trilha e empecilho. Como você se desloca com tanta destreza? Perguntei. Exercício e recordação. Domino cada palmo desse jardim. Foi o primeiro ato que dominei por conta própria após a cegueira. Percorrer meu jardim particular sem auxílio alheio. Avistamos um assento de rocha junto à fonte. O rumor da água gerava uma sinfonia apaziguadora. Sente-se, propôs ela. Nos acomodamos uma ao lado da outra, o sol ameno da manhã aquecendo nossas faces. Helena, o que ocupava seu tempo antes de Miguel? Quem era você? A indagação me desconcertou. Há tanto que eu não me via como indivíduo desvinculado dele. Eu lecionava literatura, revelei, a memória aflorando com esforço, como se demandasse escavação profunda para resgatá-la. Atuava no secundário. E você apreciava? Eu idolatrava. Encantava-me observar os olhares dos jovens se acenderem ao desvendar. Lembrei-me daqueles dias em que recitava versos que comoviam os alunos, ou quando eles captavam, de repente, a essência de uma obra literária antiga. Um sorriso surgiu em meu rosto, trazendo uma sensação acolhedora ao coração, algo que eu não sentia faz tempo. Por qual motivo você desistiu? O meu sorriso sumiu de imediato. Miguel acreditava que o trabalho não compensava o salário modesto que eu recebia. Insistia que ele poderia prover por nós dois, que eu tinha direito a uma pausa. Inicialmente, aquilo soou como um gesto carinhoso, mas logo entendi que era dominação. Sem renda própria, sem autonomia, eu me via encurralada. Naquele ponto, já havia rompido laços com antigas colegas e perdido a fé em minhas capacidades. Lágrimas brotaram nos olhos, porém as segurei. Cansei de me entregar ao pranto. O pior de tudo? Eu prossegui. Duvido que ainda saiba como lecionar. É como se aquela entusiasta da literatura tivesse desaparecido em algum instante desses 30 anos. Isabel roçou minha mão com delicadeza. O que nos pertence de fato jamais some por completo, afirmou. Ela só está em repouso, aguardando que você a traga de volta à vida. Permanecemos caladas por um tempo, escutando apenas o trinar dos pássaros e o borbulhar da fonte. Isabel, posso lhe fazer uma indagação mais íntima? Sem dúvida. O que se passou com seu esposo após o acidente? O semblante dela se contraiu um pouco. Ricardo seguiu adiante com a existência dele. Por algum período, ele simulou que tudo permanecia igual, como se ainda fosse o companheiro zeloso, atarefado com a esposa incapacitada. Era a imagem perfeita para exibir em público. Ela hesitou, o olhar carregado de emoção. No entanto, eu me transformara. A perda da visão me concedeu uma percepção inédita. Passei a confrontá-lo, a rejeitar sua autoridade, a reclamar o meu território. Isso o irritou profundamente. Os insultos verbais aumentaram. A vigilância se apertou. Até que, em determinado dia, optei por uma escolha radical. Qual foi? Exigi a separação. A brevidade da declaração não atenuava seu impacto. Para alguém da era de Isabel, num ambiente tradicional, o divórcio ia além de um rompimento. Representava uma rebelião individual. Como você reuniu forças? Com imenso pavor, confessou, mas também com uma vontade inabalável. Descobri bens herdados do meu pai, dos quais Ricardo ignorava a existência. Criei uma conta escondida,
Organizei tudo meticulosamente e então, numa oportunidade em que ele viajava a negócios, troquei as trancas da residência. Um sorriso sutil iluminou sua boca ao evocar a cena. Ao retornar e constatar que não conseguia acessar o lar, ele explodiu em raiva. Proferiu ameaças, berrou, até tentou forçar a entrada. Acionei as autoridades. Virou um alvoroço. Evidentemente, a elite social se deliciou com o espetáculo. A infeliz esposa cega botando o marido para fora. E não temeu se ver isolada, já sem a visão? Senti terror absoluto, admitiu. Porém, aprendi uma lição valiosa. O receio da solitude era inferior ao pavor de prosseguir naquela existência sombria. Aos poucos, percebi que a solidão não equivale à desolação. Recrutei Gustavo, formei um grupo de amizades próprio, reacendi o amor pela música e iniciei o apoio a movimentos sociais. Ela se voltou para mim, os olhos pálidos, como se penetrassem algo invisível além do meu ser. A real cegueira, Helena, não reside na falta de luz nos olhos, mas na falha de reconhecer o próprio mérito. Suas palavras me feriram no íntimo. Há quanto tempo eu andara cega assim? E dali em diante, indaguei. O que devo fazer? Essa resposta cabe só a você, mas eu posso auxiliar na busca pelo rumo. Inicie com uma questão básica. Quem é Helena sem Miguel? Engoli em seco. Não tinha ideia. Fora a consorte de Miguel por tanto tempo que me esquecera de ser só eu mesma. Não sei, revelei. Pois aí reside o ponto de partida. Reencontrar-se. E sugiro uma atividade inicial. Ela se ergueu, oferecendo a mão. Vamos à biblioteca. Desejo que você me recite um poema, um fragmento de romance, algo que tenha mexido com sua alma quando você ainda se recordava de si. Dirigimo-nos à morada, e ela me conduziu a uma biblioteca grandiosa. Prateleiras elevando-se do piso ao forro, abarrotadas de volumes, certos com encadernações envelhecidas pelo passar dos anos. Selecione um, orientou. Deslizei os dedos pelas capas, tateando couro, papel e pano. Por fim, retirei um livro de Emily Dickinson. Folheei até uma página ao acaso e iniciei a leitura. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Minha voz, a princípio vacilante, fortaleceu-se conforme as linhas se desenrolavam. Parecia emergir de um prolongado torpor. Prossiga! Estimulou Isabel. Recite mais um poema e mais. Minha entonação se solidificava, ganhando identidade a cada estrofe. Ao interromper, lágrimas umedeciam meus olhos. Não de melancolia, mas de redescoberta. Ali pulsava uma fração da Helena extraviada. Vê? Murmurou Isabel com ternura. Ela persiste. A educadora, a devota das letras, a mulher que habitava antes de virar mera silhueta de um parceiro. Nesse instante, o telefone, que Isabel instruíra Gustavo a resgatar da minha bolsa, soou. Tratava-se de Miguel. Meu pulso acelerou, como se eu houvesse sido flagrada em uma rebeldia. Esse condicionamento automático me mostrou o tamanho da prisão em que eu vivia. Não atenda se não der vontade, murmurou Isabel com delicadeza. Não faço ideia do que falar com ele, admiti. Então, fique quieta por enquanto. Antes de tudo, ache sua voz interior. Só depois, se achar que vale, converse com ele. Deixei o celular vibrar até parar. Uma emoção esquisita me tomou conta. Remorso entrelaçado com um toque de alívio. Isabel notou minha inquietação. Esse remorso, explicou ela, como se adivinhasse o que se passava na minha cabeça, é o elo final que nos acorrenta. É o eco da voz deles ecoando em nós, sussurrando que não merecemos uma vida só nossa. O resto do dia passei ao lado de Isabel, escutando relatos dela, explorando os recantos da casa que ela percorria com tanta desenvoltura. Ao anoitecer, após a refeição, ela me guiou até um aposento particular, o seu estúdio musical.
Um piano grandioso dominava o meio do quarto, brilhando sob a iluminação tênue dos candeeiros. Eu toco um pouco a cada noite, comentou ela, acomodando-se no banquinho. A melodia me auxilia a organizar as ideias. Seus dedos correram pelas teclas com maestria admirável, produzindo uma harmonia triste e encantadora. Fechei os olhos e me deixei levar pelas notas. Sabe o que descobri, Helena? Perguntou ela, sem interromper a execução. Cada som exige pausas entre eles para ganhar significado. É igual na existência. De quando em quando faz-se preciso o vazio para captar a nossa própria sinfonia. Dormi naquela ocasião embalada por reflexões sobre vazios, os sufocantes que suportei ao lado de Miguel e os revigorantes que agora desfrutava com Isabel. No dia seguinte, durante o desjejum, Isabel sugeriu uma atividade surpreendente. Quero que ande de olhos cobertos, propôs ela. Para quê? Indaguei. Para confiar nos demais sentidos, para compreender que enxergar vai além da visão. Hesitante, aceitei que ela prendesse uma faixa de seda sobre meus olhos. A escuridão imediata me desequilibrou. Agora, apoie-se no meu braço, orientou ela. Vamos passear pelo jardim. Aquilo mudou tudo. Sem a capacidade de ver, dei-me conta de como me baseava nela para decifrar a realidade. Os ruídos se amplificaram. O sussurro das folhas, o ronco das abelhas, o soar longínquo de um sino. Os odores se tornaram mais intensos. A fragrância das flores vermelhas, o cheiro de solo molhado, o aroma de pão fresco da cozinha. Meus passos registravam as variadas superfícies do trajeto. Cascalho, relva, tábuas. Como isso é rico! Exclamei, atônita com a profusão de impressões. O universo vai além do que captamos visualmente, rebateu Isabel. Ao nos limitarmos aos olhos, desperdiçamos boa parte da vivência. Após cerca de 1 hora vagando, ela desatou a faixa. As tonalidades surgiram mais vibrantes, as formas mais definidas. Contemplei Isabel com gratidão fresca. Obrigada, sussurrei. Ainda não me agradeça, retrucou ela, com um sorriso misterioso. Sua aventura mal iniciou. Nas semanas seguintes, Miguel insistia nas chamadas, cada ligação carregada de mais irritação. Por fim, estimulada por Isabel, resolvi atender. Onde raios você se meteu? Berrou ele, sem rodeios. Num local protegido, declarei, impressionada com a solidez do meu tom. Volte já pra cá. Isso é uma palhaçada, Helena. Sabe no que tá se metendo? Sei, sim, afirmei de forma direta. Pela primeira vez em anos, tô respirando de verdade. Do outro lado, veio um silêncio perplexo. Tá bêbada? Usando alguma coisa? Quem tá aí contigo? Ninguém me influencia, Miguel. Pela primeira vez, decido sozinha. É aquela idosa deficiente, né? Te vi no carro dela. O que ela pretende de você? Dinheiro. Uma fúria me subiu ao coração. Ela só quer me auxiliar a enxergar o estrago que você causou em mim. Por minha culpa? Zombou ele com desdém. Eu te dei tudo. Lar, bem-estar, amparo, e é assim o seu retorno. Você não me entregou nada. Rebati, as frases fluindo como se tivessem vontade própria. Só me trocou a autonomia por uma jaula luxuosa, e eu, boba, pensei que era afeto. Perdeu o juízo, murmurou ele, a entonação agora sussurrada e perigosa. Se não retornar hoje, aviso a polícia. Digo que essa senhora te retém à força. Pode ir em frente, confrontei. Vai ser curioso justificar para a polícia por que me largou na tempestade. Ele calou por um instante e soube que havia acertado um ponto fraco. Miguel sempre ligava para a reputação, para o julgamento alheio. Helena, implorou ele então, num truque que eu conhecia de cor. Sinto muito pelo ocorrido. Enlouqueci, estava pressionado no emprego. Você entende? Deixa pra lá. Sim, volte. Tô ansioso por você. Por um segundo, o remorso antigo ressurgiu,
o hábito de acalmar, de antepor as emoções dele às minhas. Mas recordei as lições de Isabel. O remorso é o elo derradeiro. Não, Miguel, afirmei com uma serenidade que eu ignorava ter. Não volto não. Agora exijo espaço. Espaço pá. Para quê? Hora de relembrar minha essência verdadeira. Desconectei a chamada antes que ele tivesse chance de rebater. Meus dedos vibravam, não por receio, mas por uma descarga de energia, de domínio absoluto. Ao retornar, deparei com Isabel no jardim, o rosto erguido ao sol como se quisesse capturar sua essência radiante. E aí, como rolou? Indagou ela. Foi libertador, retruquei, ainda atônita com a ousadia que brotara em mim. Seu sorriso transmitia aprovação plena. Esta noite, anunciou, pretendo te revelar algo único. O dia que se seguiu transcorreu em uma agitação febril, repleta de expectativa pelo que Isabel reservava para mim. Depois do jantar, ela me guiou ao terceiro piso da residência, rumo a um setor inexplorado até então. Aqui fica o estúdio do meu pai, esclareceu ao destrancar uma porta robusta de madeira. Ele exercia a pintura. O ambiente era vasto, com vidraças que se estendiam do piso ao forro, agora ecoando a penumbra noturna. Diversos suportes para telas pontilhavam o local, protegidos por lençóis. As paredes ostentavam obras em estilos variados, cenas rurais, efígies humanas, composições inertes. Como você imagina o conteúdo das pinturas? Questionei. Quer dizer, depois que a visão se foi, arrematou ela. Eu as gravei na memória antes, e pelas recentes, solicito que Gustavo ou hóspedes as narrem para mim. A arte, tal qual a existência, dispensa a visão para ser vivenciada. Ela avançou até um dos suportes e tirou o tecido que o velava. Tratava-se de um autorretrato seu, de anos atrás, com uma expressão penetrante e rebelde. Pai fez isso logo antes de partir, detalhou. Afirmou que registrou em mim algo que eu nem suspeitava possuir. Naquele momento, não captei o sentido. Hoje, percebo que ele enxergou a adulta que eu viria a ser, não a garota que ainda era. Seus dedos percorreram a superfície da tela, como se decifrassem a cena pelo mero contato. Helena, você já se indagou por que certas pessoas surgem em nosso caminho justamente quando mais as necessitamos? Acaso? Propus. Ela negou com um meneio, sorrindo. Rejeito a ideia de acasos. Creio em tramas, em repetições, em laços ocultos. Voltou-se para outro suporte e desvelou o pano. A imagem exposta me tirou o ar. Mostrava uma senhora de traços espantosamente próximos aos meus, porém, ataviada em trajes de era passada. Quem seria? Indaguei, aproximando-me para observar de perto. Minha avó, Leonor, retratada em 1932. Desviei o olhar da obra para Isabel, perplexa. A parecença é chocante, não acha? Pensei o mesmo ao ouvir Gustavo descrevê-la para mim. Por isso, soube de imediato que sua presença naquele ponto de ônibus naquela data exata não fora mero acaso. Um calafrio subiu pela minha coluna. O que pretende dizer? Isabel se achegou, roçando meu rosto com delicadeza. Digo que certas essências se cruzam repetidas vezes, Helena, que certos padrões demandam quebras ao longo de linhagens, até a mensagem ser assimilada. Contemplei o retrato outra vez. Os olhos daquela figura pareciam me encarar além das eras, enviando um sinal que eu mal conseguia interpretar. Minha avó, prosseguiu Isabel. Existiu numa era em que as mulheres pertenciam aos esposos. Padeceu calada, a exemplo de tantas, mas ao contrário da maioria, legou uma herança. Isabel dirigiu-se a uma mesinha baixa e escancarou uma gaveta. Dali, extraiu um volume antigo, forrado em couro. O diário dela, justificou, redigido em cifra, para escapar aos olhos do marido. Entregou-o à minha mãe, que o transmitiu a mim. Agora, desejo que você o desvende. Aceitei o tomo com devoção. Por qual motivo eu? Isabel esboçou um sorriso.
seus olhos opacos cravados num horizonte além do meu. Porque certas narrativas hão de ser desenterradas para não se repetirem? E porque você, Helena, igual a mim, igual à minha avó, se encontra num momento decisivo. A rota que optar não influenciará só o seu destino, mas o de inúmeras mulheres que hão de segui-la. Deixei o estúdio com o diário à mão, sentindo sua carga. Não só material, mas carregada de significado. Naquela noite, sob a luz suave do candeeiro, iniciei a leitura das anotações de uma mulher que habitara quase um século antes, cujas angústias e aspirações ressoavam nas minhas com uma exatidão inquietante. Na manhã subsequente, ao descer para o desjejum, vi Isabel já instalada à mesa, como de costume. Contudo, algo alterava sua feição. Uma crispação leve, incompatível com sua paz rotineira. Sucedeu algo? Sondei. Miguel passou por aqui, revelou ela sem rodeios. Meu corpo enrijeceu. Quando? Como descobriu este endereço? Hoje, cedo, nas horas mortas. E sobre o modo, presumo que rastreou seu celular ou vasculhou minha identidade. O que buscava? O que supõe? Queria te reconquistar. Alegou que eu te indago contra ele, que se trata de rapto, que acionaria as autoridades. Uma maré de terror me invadiu. E qual foi sua resposta? Isabel sorriu, exibindo uma robustez que eu mal começava a vislumbrar. Afirmei que você é uma adulta, que optou por si, que esta casa te acolhe pelo tempo que requer, e que, se ousasse te compelir a qualquer coisa, defrontar-se-ia não só com as ramificações da lei, mas também com a minha co. Ele partiu, é verdade, mas duvido que tenha largado mão. Tipos como Miguel não abandonam com facilidade aquilo que veem como posse exclusiva. Baixei o olhar, carregada pelo habitual fardo da culpa. Desculpe por trazê-lo até aqui, por arrastá-la para essa bagunça. Isabel esticou o braço por cima da mesa, localizando o meu com uma exatidão admirável. Jamais se arrependa de lutar pela sua autonomia, Helena. Jamais. Segurei sua mão, inundada por uma gratidão que ia além de qualquer frase. E agora, o que eu faço? Indaguei. Prossegue com o que iniciou. Já folheou o diário da minha avó? Iniciei a leitura. É inquietante como as frases dela ecoam as minhas. Isabel confirmou com a cabeça. A dominação assume formas variadas, mas o cerne é idêntico. O essencial é que precisamos... Ela parou no meio, alertada pelo toque da campainha. Gustavo surgiu na sala de jantar, o rosto marcado por aflição. Dona Isabel? É ele de novo. E agora veio acompanhado de um policial. O instante pareceu parar. O agente era um sujeito na casa dos 50, com ar exausto, visivelmente inquieto com o ocorrido. Miguel o flanqueava, ostentando aquela cara de aflição genuína que guardava para momentos em público. A mesma disfarce que me iludira tantas vezes. Helena, que alívio te encontrar, bradou ao me avistar, estendendo os braços como quem aguarda um abraço. Eu estava desesperado. Permaneci imóvel. O oficial alternou o olhar entre mim e Miguel, depois para Isabel, que se mantinha tranquila em sua poltrona. Senhora, abordou-me. Seu esposo está aflito. Afirma que você sumiu há dias, sem dar satisfação. Antes que eu abrisse a boca, Miguel cortou. Ela não se encontra bem. O oficial sabe dos surtos dela. Saiu de casa num estado alterado, bem agitada. Essa dama, indicou Isabel, se aproveitou do caos. Uma torrente de raiva me invadiu o peito. Era o padrão dele, recontar os fatos a seu modo, pintando-me como a instável, a desequilibrada, a delicada, que demandava amparo. Isso é mentira, declarei com uma convicção que pegou todos de surpresa, eu inclusive. Ele me largou do carro no meio de uma chuva forte, me abandonando sem grana nem telefone, só porque eu me esqueci de pegar uma garrafa de vinho. O policial arqueou as sobrancelhas, fitando Miguel. É fato isso, senhor?
Miguel deu uma risada forçada. É óbvio que não. Brigamos, admito, mas ela desceu sozinha. Estava fora de si. Vocês conhecem o temperamento feminino. Quando retornei para resgatá-la, ela já tinha sumido. Oficial, inseriu Isabel, com um tom sereno e firme. Posso assegurar que a senhora Helena se encontra aqui de forma voluntária. É minha hóspede e fica quanto quiser. Ela está lavando o cérebro da minha mulher, rebateu Miguel, enchendo a cabeça dela com bobagens. O agente aparentava cada vez mais incômodo. Senhora, voltou-se para mim. A senhora está retida aqui contra a vontade? Não, repliquei com determinação. Estou aqui por decisão própria. Sou adulta, não cativa. Viu só? Gritou Miguel, a fachada se desfazendo aos poucos. Ela não se expressaria assim sozinha. Alguém a está manipulando. Algo em mim estalou. Anos a fio calada. Anos sendo retratada por ele aos demais. Anos sem voz autêntica. A única influência que sofri por décadas veio de você, Miguel. Proferi. Cada sílaba pesada de uma realidade sufocada por tanto tempo, convencendo-me de que eu era incapaz, de que dependia da sua guarda, de que sem você eu valia zero. Miguel perdeu a cor. O policial observou um e outro, notando que ali havia mais do que uma briga banal de casal. Senhora, tem alguma denúncia oficial contra o seu marido? Inquiriu. Pausei. Maus tratos psicológicos, domínio abusivo, reclusão, manipulação gaslighting. Eu só conhecera esses conceitos há poucos dias, devorando volumes na estante de Isabel. Palavras para rotular o que aguentei por 3 décadas. Não, por hora, declarei. Só busco distância, um prazo para refletir. O oficial acenou. Senhor, disse a Miguel, sua esposa está aqui por opção dela. Não vejo delito em curso. Isso é um absurdo, irrompeu Miguel, o verniz de esposo solícito ruindo de vez. Ela é minha mulher. Ela não lhe pertence, retrucou o policial, resoluto. Salvo prova de delito ou risco, não a obrigo a acompanhá-lo. Miguel me encrou, os olhos gélidos agora. Vai lamentar isso, Helena, murmurou, quase inaudível. Sem mim, você some. Isabel, que assistira tudo calada até então, ergueu-se com o apoio da bengala. Acho que já passou da hora de partir, senhor. Esta é a minha residência, meu domínio, minhas normas. Sua entonação carregava tanta imponência que até Miguel vacilou. Isso não termina aqui, avisou ele, girando nos calcanhares e saindo, esmagando a porta com violência. O oficial demorou um pouco mais. Senhora, falou com suavidade. Se for preciso auxílio, contate a delegacia sem demora. Após sua partida, eu desmoronei na cadeira, tremendo toda. Isabel veio até mim e pousou a mão no meu ombro. Você se mostrou valente, comentou ela. Não me sinto nada valente, admiti. Estou apavorada. Coragem não significa faltar medo, Helena, mas prosseguir mesmo assim. Aquela tarde, na biblioteca, eu me esforçava para me distrair com uma leitura, quando Gustavo apareceu, o rosto marcado por inquietação. Senhora Helena, tem um homem lá fora indagando por você. Afirma ser seu irmão. Meu pulso disparou. Fazia anos que não via Carlos, graças a mais um laço que Miguel havia rompido, me persuadindo de que ele só se aproximava por ganância. Deixe-o vir, falei com a voz trêmula. Carlos adentrou devagar, envelhecido além dos seus 55 anos. Os olhos, idênticos aos meus, transbordavam aflição. Helena, murmurou, a voz rouca de emoção. Que saudade! Levantei-me incerta quanto à reação. Metade de mim ansiava por um abraço, a outra permanecia alerta. Miguel semeara tantas desconfianças na minha cabeça. Como soube de mim? Indaguei. Miguel me telefonou. Contou que você corria risco, vítima de uma senhora abastada e peculiar. Claro, Miguel, falhando na intimidação direta,
Agora recorria a táticas sutis, usando meu irmão como mensageiro. E você topou com isso? Carlos encolheu os ombros. Nem tanto, por isso vim conferir pessoalmente. Ficamos quietos por instantes, o hiato de anos erguendo uma barreira entre nós. Estou ótima, Carlos, afirmei por fim. Melhor do que em muito tempo. Miguel falou que você o abandonou. Não se passou assim. Ele me largou do carro no meio de uma tormenta. Isabel me achou e me deu refúgio. Carlos arqueou as sobrancelhas. Isabel, a proprietária daqui? Sim, ela tem sido uma esperança no fim de um breu profundo. Ele se chegou mais perto, fitando meu rosto. Você mudou, Helena, mas continua sendo você. Sorri, tocada pela sensibilidade dele. É exatamente como ando me sentindo, como se emergisse de um sonho prolongado ou de um tormento. Miguel alega que ela te doutrinou, que te usa para fins obscuros. Soltei uma gargalhada. A noção era ridícula. A única que bagunçou minha mente por décadas foi o seu conhecido Miguel. Carlos ficou visivelmente constrangido. Ele nunca foi meu amigo, Helena. Foi quem nos separou, você sabe? Forjou relatos, espalhou que eu falava mal de você, que queria te chantagear. E por que não me contou? Tentei diversas vezes, mas você sempre dava crédito a ele. Sempre. Uma onda de constrangimento me invadiu. Fazia sentido. Miguel virara meu filtro para o real, a visão distorcida que moldava minha existência. Me perdoe, sussurrei. Carlos esboçou um sorriso melancólico. Não foi falha sua. Ele sabe convencer. Vai além disso, retruquei. É meticuloso, metódico. Sabia como me isolar, como me tornar dependente dele em tudo, até na minha essência. Meu irmão avançou um passo, vacilante, e então me envolveu em um abraço. Aquele toque quente e conhecido desmoronou algo em mim. Desabei em prantos em seus braços, como não fazia há tempos. Agora estou aqui, sussurrou ele com ternura, e vejo que você achou apoio. Ao nos afastarmos, Isabel surgiu na entrada, com Gustavo a seu lado. Peço licença pela interrupção, disse ela. Ouvi conversas e me preocupei. Isabel, este é meu irmão Carlos. Apresentei-os. Isabel sorriu, oferecendo a mão que Carlos tomou com cortesia. Que bom conhecer parentes de Helena, expressou ela. Gustavo, traga chá para o nosso hóspede. A tarde seguiu com papos, Carlos suprindo os vazios de anos afastados. Descobri que ele refizera a vida após um divórcio árduo, que tinha uma filha moça e atuava como arquiteto. Detalhes miúdos de uma existência que eu ignorara por completo, iludida por Miguel de que Carlos nada ligava para mim. Ao se despedir, com promessa de retorno, uma fusão de euforia e tristeza me tomou. Euforia pela ponte reconquistada, tristeza pelos anos vazios. Família vale ouro, observou Isabel quando nos sobramos, coisa que tipos como Miguel se empenham em nos roubar. Por quê? Questionei. Por que agem assim? Isabel expirou, o semblante pensativo. Poder, resumiu. Domínio. Quanto mais só você fica, mais ele te segura. Quanto menos vozes confirmarem sua visão, mais simples para ele a torcer. Naquela noite, ponderei as ideias de Isabel e reli o diário da avó dela. Leonor anotara em 1935. A prisão mais dura não tem barras, mas incertezas. Quando ele me leva a duvidar da minha lucidez, das minhas visões, das minhas emoções, ergue muralhas mais firmes que qualquer cela. Na manhã após, despertei resolvida a cumprir o que protelava. Ir à velha residência, pegar itens pessoais. Isabel teimou que Gustavo me levasse. Não vá desacompanhada, alertou. Indivíduos como Miguel se tornam mais traiçoeiros ao pressentirem a perda de rédea. A morada que dividi com Miguel. A casa, após 3 décadas, me pareceu menor e mais sufocante do que eu recordava. Gustavo ficou aguardando no veículo enquanto eu inseria a chave na fechadura para acessar o interior.
O quietude me envolveu por completo. Miguel se encontrava no emprego, tal como eu previra. Percorri os ambientes com uma inexplicável impressão de estar percorrendo um museu dedicado a uma existência que já não me pertencia. Elementos que eu nunca havia percebido antes agora saltavam à vista. Como havia escassos itens que ecoavam minhas inclinações pessoais, minhas afinidades, tratava-se da residência de Miguel, arrumada para Miguel, um local onde eu figurava meramente como um complemento. Dirigi-me ao dormitório e juntei vestimentas, papéis importantes e imagens do passado. Ao atravessar pela mesa de cabeceira dele, avistei um envelope semi-oculto debaixo de um volume. Não era habitual de minha parte fuçar, mas uma força invisível me levou a examinar. Tratavam-se de relatórios financeiros. Desdobrei-os atônita com o conteúdo revelado. Contas das quais eu nada sabia. Valores consideráveis sendo enviados a indivíduos desconhecidos para mim. No meio dos folhos, localizei um acordo de aquisição de um imóvel no nome dele. Um negócio que ele jamais havia citado. Enquanto analisava aqueles papéis, escutei a entrada principal se abrindo. Fiquei paralisada. Passadas no corredor, aproximando-se cada vez mais. A porta do quarto se escancarou e Miguel surgiu, fitando-me com uma mescla de espanto e fúria. « O que você faz aqui? » indagou ele, o tom comedido, porém carregado de tensão. « Vim recolher itens que me pertencem », retruquei, esforçando-me por conservar a serenidade, mesmo com o pulso martelando. Os olhos dele se voltaram para os documentos que eu segurava. O semblante dele se ensombrou. Agora, você anda me vigiando? Não, afirmei. Simplesmente topei com eles por mero acaso. Quem é essa Maria Conceição? Por qual razão você envia recursos a ela mensalmente? A pausa que veio em seguida revelou mais do que qualquer declaração poderia. Isso não te compete, declarou ele por fim. Compete, sim, quando você oculta bens que fazem parte do nosso matrimônio, contrapus, admirada com a firmeza que brotava em mim. Quando alega que não dispomos de fundos para eu retomar os estudos, mas adquire um apartamento escondido. Miguel se aproximou e subtraiu os papéis de minhas mãos. Você ignora o que diz. Eu sei mais do que supões, repliquei recuando um passo. Isabel me auxiliou a falar com um jurista. Conheço meus direitos, Miguel. O rosto dele se distorceu em uma careta de ira. Essa idosa metida está destruindo tudo, vociferou. O que ela ganha com isso de você, Helena? Por que se envolve? Ela se envolve porque compreende a posição em que me encontro, porque identifica os indícios, porque, diferentemente de ti, ela valoriza minha essência como pessoa, não como posse. Ele soltou uma gargalhada gélida e premeditada. E você cai nessa história? Que uma forasteira abastada e cega te apoia por simples generosidade? Não seja tola, Helena. Todos têm segundas intenções. Sim, declarei. A intenção dela é interromper um padrão. O mesmo padrão que tentaste manter vivo comigo. Miguel avançou outro passo rumo a mim. Por reflexo, me afastei. Você não resiste sem minha presença, murmurou ele, a voz agora perigosamente mansa. Quem te amparará? Quem quitará tuas despesas? Aquela senhora não perdurará eternamente? Eu me viro sozinha, asseverei. Sempre soube como fazer. Apenas me convenceu do contrário. Nesse instante, percebi ruídos no corredor. Gustavo surgiu no umbral, sua figura um lembrete de que eu contava com companhia. Tudo certo, senhora Helena? Questionou ele, lançando um olhar suspeito a Miguel. Sim, Gustavo. Estou quase finalizando. Miguel alternou o olhar entre mim e Gustavo, ciente de que o instante havia escapado. Isso não termina aqui, sussurrou ele só para meus ouvidos. Você retornará de joelhos ao compreender que não subsiste sem mim. Apanhei minha bagagem e deixei o quarto, o queixo erguido, apesar do leve tremor nas pernas.
No automóvel, inspirei profundamente, buscando aplacar o ritmo frenético do coração. Ele te agrediu? Inquiriu Gustavo ansioso. Não, neguei. Não no plano corpóreo, ao menos. Regressamos à residência de Isabel. Encontrei-a no jardim, acomodada perto da fonte, o rosto inclinado ao sol. Como se passou? Indagou ela ao me ver chegar. Relatei-lhe os achados nos papéis, o embate com Miguel. Ela escutou com atenção, tocando os olhos de vez em quando. Não é raro, comentou ela ao cabo. Indivíduos desse tipo rotineiramente dissimulam recursos monetários. Faz parte da dominação. E agora, o que procedo? Você iniciou o processo, Helena. Está se instruindo, reivindicando o que lhe cabe, reconquistando sua independência. Ela deteve-se, reflexiva. Sabe, sempre defendi que o caminho da emancipação envolve 3 fases. Inicialmente, admitir as amarras. Depois, descobrir a ferramenta para soltá-las. Por último, reunir a bravura para girar a chave e trilhando o primeiro trajeto rumo à liberdade. Contemplei minhas mãos, agora sulcadas pelo tempo, mas estranhamente mais robustas do que em qualquer ocasião anterior. Em qual fase me encontro? Questionei. Ela esboçou um sorriso, aquele gesto plácido que se transformara em meu guia nos períodos sombrios. Você transita da 2ª para a 3ª fase, Helena. Já admitiu as amarras, obteve a ferramenta e está iniciando teus passos iniciais, ainda que vacilantes. Tés para a liberdade. O pior já ficou para trás. E agora é hora de avançar. Naquela noite, vivi um sonho terrível em que retornava à residência de Miguel. Eu tentava berrar, porém não saía nenhum ruído da minha garganta. Despertei sem fôlego, com o peito acelerado de forma irregular. A lua, em sua fase plena, entrava no quarto pelas frestas das cortinas. Ergui-me, sem condições de pegar no sono novamente, e fui até a cozinha. Para o meu espanto, deparei com Isabel instalada à mesa, com uma taça de chá ainda quente defronte dela. — Você também não está conseguindo dormir? Indagou ela ao notar que eu entrara. Reconheci seu cheiro e a maneira como você respira quando algo a incomoda. Sentei-me do outro lado, impressionada de novo com a agudeza dos seus sentidos. Um sonho ruim? Questionou ela. Sim. Eu estava novamente com Miguel, desejando clamar, mas calada. Os sonhos ruins funcionam como entradas para os nossos temores mais íntimos, comentou ela, tomando um sorvo do chá. Contudo, eles também oferecem chances de encará-los de frente. Ficamos quietas por instantes, com o som do relógio da cozinha pontuando cada segundo. Isabel? Iniciei com timidez. O que se passou com a sua filha? O rosto dela mudou de leve. Por que quer saber? Você comentou que ela não reside mais aqui, mas evita tocar no assunto dela, e todas as fotos estão de cabeça para baixo. Isabel soltou um suspiro, os dedos deslizando pela alça da taça. Clara optou por uma trilha distinta da que eu previa, revelou por fim. Casou-se cedo com um sujeito que me evocava memórias fortes. Ricardo, o seu ex-esposo? Exato. Eu procurei alertá-la, apontar os indícios que eu identificava com clareza, mas ela se recusou a escutar. Pensava que eu era só uma mãe ressentida, querendo atrapalhar sua felicidade. Eu captava a angústia em sua entonação, velha, porém ainda viva. Vocês mal se comunicam agora. Ele a separou de mim, do jeito que esses tipos costumam agir. Liga no Natal, no dia do meu aniversário, aparições breves, sempre na companhia dele, vigiando tudo o que se diz. Sinto muito, sussurrei, visualizando o sofrimento de assistir a filha reviver os mesmos tropeços seus. Eu também, replicou ela com um sorriso melancólico. Mas descobri que não dá para resgatar quem não busca salvação. Todo mundo tem o seu momento para acordar. Se é que acorda, completei. Sim, alguns padrões resistem para sempre. Ela parou por um instante,
o semblante ganhando uma feição mais resoluta. Por isso, o seu empreendimento é vital, Helena. Toda corrente rompida pavimenta o trajeto para mais. Suas frases me afetaram no fundo da alma. Eu não batalhava só pela minha causa, mas por todas as mulheres enredadas em cenários parecidos, de ontem, de hoje e de amanhã. Obrigada, falei de forma singela, ciente de que ela captaria o peso da minha gratidão, que as palavras não traduziam bem. Guarde os agradecimentos, rebateu ela. O seu percurso mal iniciou. Nos dias seguintes, prossegui na leitura do diário de Leonor, a avó de Isabel. Seus relatos, datados de quase 100 anos atrás, ressoavam de modo inquietante na minha vivência própria. Como o esposo a desligava dos amigos e parentes, como desvalorizava as suas ideias e emoções, como a persuadira de que ela não daria conta sozinha. No entanto, as páginas continham algo motivador também. Leonor narrava gestos discretos de resistência, um volume oculto debaixo do travesseiro, uma amizade confidencial com a vizinha, ideias que guardava no refúgio da própria cabeça, intocáveis até pelo companheiro. Numa parte especialmente comovente, ela anotara: hoje, ao fitar meu reflexo no espelho, avistei, por um segundo, a garota que outrora fui. Solta, valente, repleta de aspirações. Ela persiste em mim, abrigada sob véus de pavor e rendição. Pode ser que para mim já seja demorado, mas suplico que a minha filha e a dela alcancem a autonomia que eu nunca tive. Lágrimas rolaram enquanto eu absorvi essas frases, refletindo sobre como o anseio dela se concretizara em parte através de Isabel. E quem sabe, de certo modo, em mim também, uma desconhecida unida a ela por um laço oculto de vivências comuns. Uma semana depois da minha ida à casa de Miguel, chegou-me um envelope oficial. Tratava-se de papéis de divórcio prontos e rubricados por ele. Acompanhava uma mensagem sucinta. Helena, você venceu. Fico com o apartamento e as minhas contas individuais. Você leva a residência principal e 30% dos bens investidos em comum. Assinados os seus e terminamos isso logo. Miguel, exibi os documentos para Isabel. Ele busca encerrar o assunto depressa, antes que você desenterre mais detalhes das finanças dele. Observou ela, depois de eu relatar o conteúdo dos papéis. O que eu faço? Não rubrique nada sem consultar um advogado particular, orientou ela. Ele deve ocultar bem mais do que se pensa. Acompanhei a orientação e agendei um encontro com o Dr. Renato Lopes, um jurista perito em separações que Isabel indicara. Ele validou as desconfianças dela. A oferta de Miguel era bem aquém do que eu merecia num divórcio contencioso, dado os nossos 30 anos de união. Ele aposta na sua falta de informação e no seu anseio de Evi. O Dr. Lopes esclareceu que isso era comum em relações dominadoras. Escolhi rejeitar a oferta de Miguel e pedi ao meu advogado que elaborasse uma réplica equilibrada, com base em uma partilha verdadeira e justa dos nossos bens. A reação dele veio rápida. Ele telefonou enfurecido, berrando no aparelho. Você vai mesmo levar isso adiante, Helena? Vai sujar nosso sobrenome com um litígio imundo? Eu só busco o que mereço, Miguel, retruquei com serenidade. A metade do que erguemos lado a lado. Erguemos? Rosnou ele. Eu ergui tudo por conta própria. Você apenas ficava na casa dependendo do meu dinheiro. Eu colaborei com você por anos nos primórdios da companhia, recordei. E foi você quem me convenceu a largar o emprego. Além disso, todo o esforço no lar, o apoio afetivo, as redes de contatos que cultivei para impulsionar sua trajetória profissional, isso não vale nada? O instante de quietude dele revelou que eu havia acertado em cheio. Você se transformou, murmurou por fim, a voz agora grave e ameaçadora. Não é mais a Helena que eu conhecia. Você tem razão, admiti. Não sou mais aquela mulher, e sou grata por isso a cada dia. Desconectei o telefone,
sentindo pela primeira vez que eu havia fechado um diálogo com Miguel do meu jeito. Ao relatar o ocorrido para Isabel, ela exibiu um sorriso. Eu previa que você descobriria sua própria voz um dia, comentou. Agora, ele vai apelar para outras estratégias. Fique atenta. Ela acertou em cheio. Nas semanas que se seguiram, Miguel oscilava entre intimidações sutis e apelos sentimentais. Recorreu a conhecidos em comum para tentar me persuadir a adotar uma postura mais conciliadora. Até mandou um arranjo floral gigantesco, com um bilhete suplicando clemência. Isso é o padrão recorrente, analisou Isabel ao eu descrever suas atitudes. Começa com a fúria, segue para a astúcia, depois as juras infundadas. Se nada surte efeito, retorna a ira e o padrão se repete. Numa tarde, enquanto eu me dedicava à leitura no jardim, Isabel surgiu, trazendo ao lado uma moça jovem. Ela aparentava uns 30 anos, com olhos amplos e ansiosos, e uma expressão que me evocava vagamente uma figura do passado. Helena, esta é Sofia, anunciou Isabel. Sofia, conheça Helena, a pessoa de quem eu te falei. A moça me saudou com reserva. Algo nela soava conhecido, mas eu não conseguia identificar. Sofia me procurou há poucos dias, esclareceu Isabel. Ela vive um dilema parecido com o seu. Ao longo do chá, Sofia desabafou sua trajetória. Casada há 5 anos com um parceiro que, aos poucos, a afastou da família, gerenciava cada centavo das finanças dela e corroía sua autoestima por meio de repreensões incessantes e jogos emocionais. Não sei qual rumo tomar, admitiu, com as lágrimas rolando pelo rosto. Temo partir e temo permanecer. Me vi respondendo com uma convicção que eu nem imaginava ter, partilhando as lições que colhi nas últimas semanas. O receio é comum, afirmei. Faz parte da jornada, mas a autonomia que surge em seguida compensa todo o susto. Sofia me fitou com um brilho de otimismo renovado. Como você percebeu que era o momento? Indagou. Não percebi, confessei com franqueza. Só percebi que não aguentava mais prosseguir assim. E tive a fortuna de topar com Isabel no instante exato em que mais precisei. Isabel sorriu, os olhos leitosos perdidos em algum ponto distante de nós. Não foi mera casualidade, ponderou. Foi o fado tramando seus fios. Depois que Sofia partiu, Isabel ficou no jardim comigo. Você lidou muito bem com ela, observou. Obrigada. Foi curioso me reconhecer nela, como se eu estivesse frente a um reflexo antigo. É exatamente isso, concordou Isabel. E quem sabe se não é esse o sentido profundo de tudo, além da sua própria salvação, a oportunidade de auxiliar outras a conquistarem a delas. Naquela noite, sonhei com um amplo corredor sombrio, salpicado de espelhos. Em cada superfície, avistava uma mulher distinta, algumas do pretérito, como Leonor, outras do agora, como Sofia, e certas que pareciam vir de um amanhã ainda por vir. Todas me encaravam com os mesmos olhos, os meus olhos, suplicando por algo que eu não lograva entender. Acordei com um sentimento peculiar, de missão e laço, como se minha batalha, individual, fosse só um traço numa colcha bem mais vasta. No desjejum, mencionei o sonho a Isabel. Os sonhos frequentemente revelam realidades que a consciência diurna ainda não aceita, refletiu ela. Talvez o seu esteja indicando que você integra algo amplo, um fluxo de mulheres que, através de eras, batalham para romper as correntes de maus tratos e dominação, como sua avó, como minha avó, como eu, como você, como Sofia e como inúmeras mais, cuja vitalidade foi atenuada, mas jamais aniquilada por completo, acrescentei. Naquela tarde, atendeu a um telefonema surpresa. Era Carlos, meu irmão. Helena, tenho que te alertar, disse ele com a voz carregada de tensão. Miguel apareceu aqui em casa,
Agia de forma esquisita, indagando sobre Isabel, a residência dela, sobre como você se encontra. Um calafrio subiu pela minha coluna. O que você contou a ele? Nada relevante, mas ele não estava bem. Havia uma intensidade no olhar dele que me inquietou. Obrigada pelo aviso, Carlos. Após desligar. Então, relatei a Isabel o que havia acontecido com aquela ligação. Ela me escutou com atenção, e seu semblante ficou sério de imediato. Indivíduos como Miguel se tornam ainda mais ameaçadores quando percebem que estão prestes a perder todo o domínio, observou ela. Vou solicitar a Gustavo que intensifique as medidas de proteção da residência por algum período. Será que ele seria capaz de algo assim? Indaguei, tomada por um receio quanto a essa chance. Tomara que não, mas eu já testemunhei o pânico impulsionar gente a ações radicais. Naquela madrugada, um ribombo ensurdecedor me tirou do sono. Uma tempestade se instalara, feroz como a da ocasião em que os problemas tiveram início. Clarões elétricos piscavam no quarto de forma irregular, gerando silhuetas que se moviam nas paredes. Ergui-me para ajustar as cortinas com mais firmeza e, nesse exato momento, avistei uma figura no jardim, imóvel debaixo da chuva, fitando a minha janela. Um raio excepcionalmente potente revelou seu rosto por uma fração de segundo. Era Miguel. Meu pulso acelerou ao identificá-lo ali no jardim. Por um instante, imaginei ser mais um sonho ruim, mas ao piscar e vê-lo ainda parado sob a aguaceira, entendi que era realidade. Suas vestes encharcadas aderiam ao corpo, e mesmo dali de longe, eu captava a força de seu olhar cravado na minha janela. Afastei-me, estremecendo. O que ele buscava, como penetrara na área e, acima de tudo, qual era seu plano? Precipitei-me pelo corredor, incerta do rumo a tomar. A casa imensa permanecia quieta, salvo pelo repique da chuva nas vidraças e pelos trovões esporádicos que faziam o chão tremer. Desci os degraus correndo, quase escorregando neles. No vestíbulo principal, deparei com Gustavo, que obviamente fora despertado pelo estrondo da intempérie. Senhora Helena! Indagou ele, espantado. Há algum problema? Miguel? Articulei ofegante. Ele se encontra no jardim, observando a minha janela. Gustavo contraiu as sobrancelhas, adotando uma feição preocupada. Permaneça aqui, ordenou. Eu vou inspecionar. Não, retruquei, segurando seu braço. Ele pode representar risco. É exatamente por isso que precisa se manter aqui, rebateu ele. Só vou dar uma olhada, e se for o caso, chamo as autoridades. Quando Gustavo saiu pela entrada principal, percebi ruídos leves na escada. Tratava-se de Isabel, envolta em um roupão de seda, usando a bengala para se orientar. Qual é a situação? Questionou ela, com a voz serena em meio ao tumulto da borrasca. Miguel, expliquei, está do lado de fora. Gustavo saiu para conferir. Isabel confirmou com a cabeça sem traço de assombro. Eu pressentia que isso viria a ocorrer, comentou ela. Vamos à biblioteca. É o aposento mais protegido da propriedade. Dirigimo-nos à biblioteca, onde Isabel ativou a chaminé, com destreza impressionante, apesar de sua cegueira. As chamas logo estalaram, lançando um brilho quente, que se opunha aos fulgores frios dos raios nas janelas. Por qual motivo ele viria aqui? Murmurei, mais para mim do que para ela. Surgir dessa forma, no coração da noite, em plena tormenta? Domínio, replicou Isabel de forma direta. Influência. Ele deseja que você se sinta vulnerável, que entenda que ele pode atingi-la inclusive neste lugar. Instalei-me em uma cadeira junto à lareira, curvando as pernas contra o torso, como uma garota amedrontada. Sinto pavor, confessei. Isabel se aproximou, tocando meu rosto com as mãos suaves. O temor é algo instintivo, Helena. Ele nos preserva em momentos de ameaça, mas não se deve deixar que nos imobilize. Escutamos a porta da frente se abrindo e fechando, além de passadas úmidas no saguão.
Gustavo surgiu à porta da biblioteca, todo molhado pela água. Sumiu, comunicou ele às senhoras. Não localizei ninguém no jardim, porém, avistei pegadas na terra úmida junto ao muro traseiro. Alguém esteve presente, sem dúvida. Examinei toda a distensão e ativei o sistema de alarme com mais rigor. Isabel acenou, expressando gratidão e solicitando que ele fizesse um chá para nós. Acha que ele retornará? Perguntei depois que Gustavo se retirou. É viável, admitiu Isabel com sinceridade. Pessoas como Miguel não largam mão com facilidade, mas agora estamos vigilantes e equipadas. Permanecemos na biblioteca até o alvorecer, trocando palavras sussurradas, enquanto a tempestade aos poucos se dissipava lá fora. Isabel relatou mais detalhes de sua existência pós-separação, como ergueu sua essência novamente, como dominou a arte de existir sem apreensões. A autonomia cobra seu preço, Helena, afirmou ela. Por vezes é a estabilidade, em outras, a comodidade do conhecido. Mas o que se obtém em retorno, respeito próprio, confiança em si, serenidade da alma, é inestimável. Ao raiar do dia, a intempérie havia se encerrado por completo. O jardim, avistado pelas vidraças da biblioteca, aparentava estar purificado e revitalizado pela precipitação, com as plantas mais coloridas e o ambiente mais puro. Decidi acionar a polícia. Ia formalizar uma queixa por violação de domicílio. Isabel concordou, endossando minha escolha. Sim, registrar é essencial em tais circunstâncias. Gera um registro formal. Depois do desjejum, realizei a chamada. Um agente visitou a mansão, colheu nossos relatos e examinou o jardim. Descobriu vestígios evidentes de subida no muro de as pegadas e os vestígios que batiam com os sapatos formais que Miguel geralmente calçava. Senhora, o agente me alertou antes de partir. Sugiro que peça uma ordem de proteção. Esse tipo de atitude aponta para uma fixação que pode virar algo bem arriscado. Eu acatei a orientação. Com o suporte do Dr. Renato Lopes, o jurista que Isabel indicara, protocolei uma solicitação de ordem protetora contra Miguel, citando o episódio da véspera, a ocasião em que ele me abandonou sob a chuva, e diversos outros casos de conduta agressiva, durante todo o nosso matrimônio. Nas semanas seguintes, eu permanecia num clima de tensão perpétua. Apesar de as defesas da residência terem sido apertadas e Gustavo ficar sempre de sobreaviso, eu não conseguia afastar aquela impressão de ser vigiada o tempo todo. Numa tarde, lendo no jardim, Isabel veio me fazer companhia, acomodando-se no assento de pedra próxima a mim. Você anda mais quieta nestes dias, comentou ela. Estou refletindo bastante, confessei, sobre o que virá pela frente, sobre a pessoa que me tornei agora, sem Miguel. E o que você percebeu sobre si mesma? Ponderei um instante. Uma mulher bem mais resiliente do que supunha. Alguém que ainda nutre paixão pela leitura, que ainda fantasia com a ideia de lecionar. Alguém que, mesmo depois de tantos percalços, ainda confia na possibilidade de um recomeço. Isabel exibiu um sorriso de aprovação. Então, você achou o caminho. O que fazer em seguida é colocar isso em prática. Como assim? Retome as aulas, propôs ela de forma direta, sem precisar de uma instituição tradicional. Inicie devagar. Existem tantas mulheres iguais a você, como Sofia, que precisam voltar a se encantar com as letras, com a comunicação, com a própria expressão. A proposta despertou uma faísca em mim. Fazia todo o sentido. Era ideal canalizar o que eu tanto apreciava para auxiliar outras em condições parecidas com a minha. Um clube de leitura e composição, sussurrei, enquanto a noção se solidificava na minha cabeça. Um refúgio onde as mulheres pudessem resgatar sua identidade por meio dos textos literários. Perfeito, endossou Isabel. E você pode lançar isso bem aqui, nesta propriedade. Temos amplitude de sobra. O conceito logo virou projeto concreto.
Contando com o auxílio de Isabel e Gustavo, arrumamos a sala de livros para abrigar um punhado de participantes. Sofia se cadastrou logo de cara, seguida por mais 2 conhecidas de Isabel, as 2 também vítimas de uniões violentas. O nosso debut ocorreu numa tarde dominical. Nos posicionamos em roda na biblioteca, rodeadas por volumes que resistiram a várias gerações. Sejam bem-vindas, iniciei, com a voz um pouco hesitante no começo, mas se firmando aos poucos. Estamos reunidas para resgatar nossa essência pelas narrativas de mulheres que nos precederam e pelas nossas próprias criações. Entreguei exemplares de um verso de Maya Angelou, Ainda assim eu me ergo. Ao final da declamação coletiva, uma das integrantes, Luía, vertia lágrimas em silêncio. Me perdoem, falou secando o rosto. É que essas linhas parecem dedicadas a mim, a nós todas. Assegurei que sim. É a força dos livros unir vivências humanas, além das barreiras do tempo e da distância, aliviando o peso da solidão nas batalhas pessoais. Depois da recitação, sugeri uma atividade de redação. Cada uma redigiria uma missiva para o eu de uma década atrás ou para o de uma década adiante. O rush que veio a seguir era intenso, interrompido só pelo arranhar das esferográficas no papel. Contemplei aquelas mulheres, imersas em suas reflexões internas, e uma sensação indizível me invadiu. Um emaranhado de satisfação, reconhecimento e otimismo. Ao concluirmos, Isabel surgiu no umbral da biblioteca. E aí, como correu? Indagou. Revolucionário, repliquei, sem achar termo mais exato. Esse pontapé inicial evoluiu para sessões habituais. O círculo se ampliou aos poucos, graças às indicações boca a boca, atraindo mais buscas de restauração via narrativas. Escolhemos um título, Vozes Despertas, e montamos uma estante itinerante com publicações de autoras de múltiplas eras e origens. Isabel quase nunca se envolvia nas discussões propriamente ditas, optando por atuar por trás das cortinas. No entanto, seu toque se notava em cada pormenor, nos infusões oferecidas pós-leituras, nos bloquinhos distribuídos às novatas, no ar de amparo e serenidade que envolvia sua morada. Numa noite, findo um dos ajuntamentos, a vi no jardim, repousando perto da fonte. A lua integral realçava seus traços suaves. Por que o sorriso? Questionou ao notar minha chegada. Como você sempre percebe, rebati, ainda impressionada com sua sensibilidade. Seu passo se altera quando você está contente. Vira mais fluido, mais cadenciado. Sentei-me junto dela. Estou sorrindo porque, no encontro de hoje, captei algo essencial, narrei. Não sou só uma que sobreviveu mais. Sou uma facilitadora, capaz de impactar a trajetória de outras mulheres. Isabel assentiu, entendendo na hora. É o estágio derradeiro da recuperação, observou. Quando o sofrimento vira missão. Permanecemos caladas por uns instantes, só saboreando a paz noturna, tão distinta daquela outra. Numa tarde chuvosa e agitada, quando as coisas começaram a se desenrolar, recebi uma mensagem de Miguel. Falei por fim. Isabel virou a cabeça para o meu lado, bem atenta. Ele aceitou a proposta alternativa de divórcio. Topou com todas as condições. Que novidade, comentou ela. Parece que ele arrumou outra pessoa. Deseja finalizar logo isso para casar, de novo, em breve. Isabel exibiu uma cara de preocupação. Mais uma mulher caindo na mesma armadilha, sussurrou. Eu pensei nisso também, respondi. Mas o que eu posso fazer? Nada de forma direta, rebateu Isabel, depois de um instante pensativo. Não dá para resgatar quem não quer ser resgatado, você sabe. Porém, a gente pode abrir caminhos para que as mulheres encontrem apoio quando estiverem preparadas. É exatamente isso que fazemos no Vozes Despertas. 2 semanas mais tarde, por fim rubriquei os documentos do divórcio. Depois de 30 anos,
Eu voltava-se a ser oficialmente uma solteira. A emoção era esquisita. Um misto de alívio, receio e saudosismo por um laço que, na verdade, só existia nos meus devaneios de um matrimônio perfeito. Ao retornar do cartório, deparei com Isabel no estúdio do pai dela. Ela se achava posicionada em frente ao cavalete, com o quadro da avó Leonor, aquela que tanto me lembrava. Está concluído, declarei. E agora? Como vai? Indagou ela. Solteira, nervosa, tranquila, tudo misturado. Ela sorriu com empatia. É comum isso. Você terminou um período enorme da sua existência. Um capítulo novo se inicia. Aproximei-me da imagem de Leonor, analisando traços tão próximos dos meus. Sabe o que é engraçado? Observei. De certo modo, parece que aos 58 anos eu estou começando a viver de verdade. Ao mesmo tempo, sinto que estou fechando um loop que veio de gerações passadas. Isabel, com o rosto banhado por um sorriso calmo. As duas visões são certas, Helena. A gente vive iniciando e encerrando fases, igual às marés, igual ao calendário. Ela se ergueu, escorando-se na muleta. Tenho um presente para você, falou, indo até uma mesinha baixa no canto do estúdio. Abriu uma gaveta e pegou um embrulho coberto por pano de seda. Passou para mim com delicadeza. O que vem a ser? Indaguei, notando o peso na palma. Desembrulhe, orientou. Tirei o tecido com cuidado. Tratava-se de um espelhinho de bolso antigo, com armação de prata decorada por flores. O vidro um pouco embaçado pelo passar dos anos. Pertencia à minha avó, esclareceu Isabel. Foi para minha mãe, depois para mim. Agora desejo que seja seu. Contemplei o espelho, avistando minha imagem na face envelhecida. Meu semblante alterara nas últimas semanas. Os olhos mais brilhantes, as rugas menos fundas, como se parte do fardo de anos de obediência tivesse se dissipado. Não dá para aceitar, objetei. É um item de herança familiar. Isabel sorriu, tocando a minha mão que o segurava. Você faz parte da família agora, Helena. Não por laços de sangue, mas por alma, por jornada compartilhada. Lágrimas brotaram nos meus olhos. E mais, prosseguiu ela, para que um espelho serve a uma senhora sem visão? Eu prefiro que fique com quem pode se olhar e recordar sua essência verdadeira. Obrigada, sussurrei, envolvendo-a num abraço repentino. Ela devolveu o gesto com vigor inesperado para sua figura frágil. Não esqueça, Helena, murmurou baixinho. O espelho de verdade não é esse aqui na sua mão, mas o brilho nos olhares das mulheres que você vai auxiliar no seu percurso. É ali que vai enxergar o seu eu autêntico. Naquela noite, pus o espelho de Leonor na prateleira ao lado da cama. Antes de pegar no sono, dei outra espiada na minha figura no metal polido. Por um segundo, tive a impressão de não ver só o meu rosto, mas as feições de todas as que o manusearam antes. Leonor, a mãe de Isabel. Isabel na mocidade. E, num piscar veloz, também as expressões das participantes do Vozes Despertas, de Sofia e de tantas outras que eu ainda não cruzara, mas que quem sabe um dia tocariam esse mesmo objeto. Uma linhagem contínua de mulheres, cada qual batalhando do seu jeito para conquistar sua fala, sua autonomia, seu merecimento. E eu, Helena, com 58 anos, descobrindo enfim o meu espaço nessa sucessão milenar, dormi com uma serenidade que eu não sentia há tanto tempo, ciente de que, por mais incerto o trajeto adiante, eu não seguia isolada. Levava a energia de quem veio antes e, quiçá, de algum jeito, seria inspiração para as que surgissem depois. E aí, curtiu essa narrativa? Dá um like no sininho para se inscrever e comenta aqui embaixo qual parte te surpreendeu mais. Ah, e vira membro para conferir conteúdos exclusivos que não rolam no canal principal. Te vejo por lá. Sim,